Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Uma responsabilidade boa, e eu me encontro muito feliz nessa noite porque dia 14 de setembro nós estaremos completando 1 ano de Cibron. Se eu não me engano, esse aqui é em setembro. Eu errei? Dia 27? Eu errei poucos dias. Acertei o mês. Mas 1 ano de Cibron, eu estava pensando nisso hoje. 1 ano, e eu já amo vocês como se tivesse aqui há uns 10 anos. Existem pessoas aqui que eu já posso chamar de irmãos, de amigos, e eu sou muito grato a Deus por estar caminhando junto contigo, meu irmão, junto contigo, minha irmã, juntos para conquistar o reino de Deus. Deus me deu uma palavra e durante o dia lendo, meditando nessa palavra, me relutei muito, entrei numa guerra comigo mesmo, porque no meio da caminhada do dia, eu senti uma inclinação para poder falar sobre uma outra coisa, e eu fiquei nesse embate. E agora, Pai? Mas eu tenho certeza que o que Deus vai falar aqui nessa noite foi o que Ele quis, não o que eu quis, não o que minha mente quis, não o que a minha alma quis, mas o que Ele quis falar através do Seu Espírito, através da minha boca, para abençoar a sua noite. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Quero agradecer ao pastor Marcelo pela oportunidade, dizer ao pastor Marcelo que eu sou muito grato pela vida dele. Eu vejo no pastor Marcelo não só um pastor, mas um amigo, uma referência, e eu tenho certeza que Deus está sobre a vida dele. O cajado de pastor, de autoridade dessa igreja se encontra na mão do pastor Marcelo, e ele tem conduzido essa igreja muito bem para os braços do Pai. Sou muito grato pela vida dele, por Deus ter me concedido. Isso aqui, irmão, não estou bajulando o pastor Marcelo, não. Eu estou dando honra a quem merece honra. E é um dos princípios que eu aprendi com a palavra e com a vida. E eu sou muito grato pela vida do pastor Marcelo, por estar nos pastoreando. Irmãos, capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Os meus amigos vão me ajudar, vocês? Então, vão me ajudar. Vão colocar aqui no telão, para que nós possamos ler junto. A minha versão é uma, a de vocês é outra, a gente lê no telão, que é uma versão universal para todo mundo ler junto. Vamos? E naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Que responsabilidade Deus coloca nas mãos de João. Antes de começar a falar sobre o reino de Deus, eu preciso te contextualizar sobre a situação que o João Batista se encontrava. Você lembra que após o livro de Malaquias, existem algumas páginas em branco que dividem o Antigo e o Novo Testamento, e isso nós chamamos de período interbíblico.
Esse período interbíblico ele durou 400 anos. São 400 anos que Deus não se manifestou ao homem através da boca de profetas. 400 anos. E durante esses 400 anos, a geografia do mundo, ela é mudada por Deus para o advento do Messias. No ano 300, nasce um império superpoderoso na terra, chamado o Império Macedônico, mais conhecido como Império Grego. Império Grego esse que teve a sua maior força com Alexandre o Grande, dominando a Europa até uma parte norte da Ásia. E o Império Grego era muito interessante porque ele implementava a sua cultura, e essa cultura ficava impregnada em todos os lugares aonde ele dominava. Tanto que desde a época de Jesus existiam os judeus helenísticos. Por quê? Porque foram influenciados pela cultura desse Império Grego. Só que Alexandre o Grande era um homem de batalha, ele gostava muito de adrenalina, ele queria sair conquistando tudo, e estava conquistando tudo, mas algo fez parar. Nenhum homem é imortal. E chegou a hora de Alexandre o Grande morrer. Morreu novo. O seu governo não durou muito tempo. Imagina se durasse. Se com pouco tempo ele dominou tanta coisa, imagina com mais tempo. E quando ele morre, o seu império ele é dividido para 4 generais. Mas eu quero falar sobre um general, que ele fica responsável pela parte da Judéia, que se eu não me engano o nome dele é Seleuco. Esse Seleuco agora, ele governa ali Israel, domina, e ele acaba com algumas práticas judaizantes, ritualísticas, podemos dizer assim. Ele impede o povo de oferecer sacrifícios, e agora ele quer introduzir sacrifícios ao Deus Sol dentro do templo de Jerusalém. Se levanta Matatias, um sacerdote judeu, e começa a combater o Império Grego. Matatias morre, mas o seu filho, Judas Macabeu, continua com o seu legado, e ele consegue vencer o Império Grego e restabelecer o culto no templo de Israel. É uma grande vitória. Estamos falando de 100 anos antes de Cristo. É para você entender o contexto que João entrou. O domínio dos macabeus durou, e eles restabeleceram um culto, restabeleceram os sacrifícios, e estava indo tudo muito bem. Só que na Europa estava se levantando o maior império do mundo, o maior império que o mundo conheceu, que ele é chamado do Império Romano. E no ano 70, 80 ou 100 antes de Cristo, não me recordo muito bem, o Império Romano, ele toma conta de Israel e acaba com os macabeus. E isso fica muito vivo na cabeça dos judeus, porque Judas Macabeu havia os livrado do Império Grego. E agora os judeus eles vivem na esperança de se levantar alguém para os livrar do Império Romano. O Império Romano, quando ele vem para Israel, ele começa tranquilo. Só que depois ele começa a colocar um braço de ferro muito forte em Israel, oprimindo o povo. E o povo já não suportava mais, estava apenas no começo, mas o povo já não estava suportando. E é nesse cenário que nos encontramos no livro de Mateus. É um cenário onde o povo espera por um libertador, por um novo Judas Macabeu, por um novo líder militar que o livrasse desse império que era o Império Romano. Não tinha para onde correr. Mesmo o povo de Israel sendo um povo que nasceu na guerra, cresceu na guerra, viveu na guerra e até hoje está em guerra, eles não eram suficientes para poder destituir o Império Romano. E agora surge esse homem chamado João Batista. Eu gosto do texto de Lucas capítulo 3, versículo 2, da King James, que vai falar assim, ó: e veio, e o Senhor
fez uma palavra convocatória a João Batista no deserto. E essa palavra convocatória do Senhor a João Batista é para que João Batista se levantasse para pregar o reino de Deus. Eu quero que você entenda que João Batista, mesmo ele sendo antes da igreja, ele possui características da igreja. A igreja de Cristo, ele se assemelha muito com João Batista. Primeiro, a mensagem do reino de Deus é entregue a João Batista, e depois é entregue à igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho é esse? O evangelho do reino de Deus. É interessante dizer que João Batista, ele é chamado do deserto. E deserto é um lugar, irmãos, onde muito crente tem medo de estar no deserto. Só que o meu entendimento sobre o deserto nada mais é do que um tempo de aprendizado para algo grande que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Aquele que não gosta de passar pelo deserto, ele está dizendo assim: eu não aprendi, eu preciso continuar aprendendo, porque eu não estou pronto para passar pela prova. O que é a prova? A prova nada mais é do que uma aplicação daquilo que você tem estudando há muito tempo. No colégio nós estudamos um certo tempo, e o que vem? Vem o teste, correto? Vem os trabalhos e vem a prova. É na prova que você coloca em prática se você aprendeu ou se você não aprendeu. Se você aprendeu, você é aprovado, vai vir outras provas. Se você não aprendeu, você é reprovado, vai ter que fazer de novo. Engraçado que o que eu estou falando aqui eu não tinha preparado. Aleluia, Jesus. O que é o reino de Deus? Paulo vai falar aos Romanos, no capítulo 14 e 17, que o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não veio através de João para poder satisfazer a tua necessidade física, material, básica. Esse evangelho que tem sido pregado, o evangelho triunfalista, aonde você não vai passar prova, você não vai chorar, você não vai ficar doente, até coloquei aquela mensagem do Paulo Júnior nos status, porque estava batendo com o que eu estava estudando, é mentira. Aonde que o Senhor falou para você que você não queria chorar? Aonde está escrito que você não queria perder uma batalha? Muito pelo contrário, que eu me lembre, o Senhor falou: no mundo tereis aflições. Mas complete o versículo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aprenda a passar pela prova. Não tenha medo da prova, porque o mínimo que vai acontecer se você ser reprovado é ter que fazer de novo. O reino de Deus, ele vem para poder bater de frente com o sistema do mundo. Não se esqueça, nós não fomos feitos para viver da forma que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos criados para viver numa vida plena, em plenitude de intimidade com o nosso Criador. Foi isso que Adão tinha no Éden, e foi isso que Adão rejeitou no Éden. Não foi escolha de Deus que o pecado tivesse entrado no mundo, foi escolha do homem, foi escolha nossa. E agora Deus, através da sua misericórdia, porque se tem uma coisa que Deus é longânimo e misericordioso, Ele vem e introduz a cultura do reino de Deus à terra para que nós possamos sermos salvos. E é por isso que eu tenho gostado tanto das ministrações de quarta-feira. Quarta-feira para muitos é um culto atípico. É um culto que poucas pessoas vêm, acredito eu também, por causa do trabalho, por causa do cansaço. Mas é um culto que eu sempre falei, até em outros lugares que eu congreguei, que é onde Deus, Ele opera de uma forma diferente. Por quê? Porque é onde muitos vêm com pouca expectativa.
Aleluia, Jesus. Às vezes nós colocamos expectativas nos lugares errados. Colocamos muita expectativa em quem vai estar pregando, em quem vai estar louvando, em quem vai estar dançando, e esquecemos que o culto não é sobre quem está pregando, quem está louvando e quem está dançando. O pastor Vinícius, desde o início, ele já começou a mensagem, e eu ligado. E a Mariana continuou a mensagem, adorando, e eu ligado. E eu aqui, meu pai, eu preciso falar ainda, porque o Senhor já falou tanto através deles comigo, mas é necessário. O reino de Deus, ele tem alguns estatutos. E para que servem esses estatutos? Porque eu e você não vamos acessar o reino de Deus de qualquer maneira. Mateus 11:12, Jesus falando, ele disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Por que Jesus está falando isso? É porque existe um inimigo que quer te impedir de todas as maneiras de acessar o reino de Deus. E esse inimigo é muito pior do que o diabo, é muito pior do que os demônios, é pior do que 1000 legiões de demônios, mas esse inimigo é uma pessoa só. E você vê ele todo dia, quando vai no banheiro escovar os seus dentes. Todo dia você dá de cara com esse inimigo. Esse é pior do que o diabo, pior do que qualquer demônio, pior do que qualquer tipo de atividade espiritual para poder te impedir. Nada tem mais poder de te impedir de acessar o reino de Deus do que você mesmo. E é por isso que Jesus vem falando, o reino de Deus, ele é tomado à força, porque assim como Paulo, eu preciso me esmurrar todos os dias para que o meu corpo faça aquilo que o meu espírito deseja. Aleluia, Jesus. Não é fácil acessar o reino de Deus. Não é fácil. Agora, passando essa breve introdução, eu quero começar a mensagem. Entenda que o reino de Deus, ele possui um senhor, um senhorio, alguém de autoridade suprema. Nós evangélicos precisamos entender que o reino de Deus, que a nossa vida, ela é governada por um ser que é maravilhoso, benigno, amoroso, mas ele também é um Deus de justiça. Não existe espaço para nenhuma outra estrela nesta constelação que não seja a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer outra pessoa que se coloque como uma estrela está na constelação errada, no universo errado, no espaço errado. Porque no reino de Deus todos nós somos filhos e Ele é o Senhor soberano. Eu vou lendo aqui rápido para a gente poder não perder tempo. Se vocês quiserem depois, todas as mensagens que eu sou que nem o Júnior. Quem começa a estudar muito sempre faz isso, né? Tudo que é mensagem eu salvo em PDF, porque depois eu vou lendo, vou me edificando com aquilo que já me deu, e às vezes Deus muda, então salvo tudo em PDF. Mas em 1 João 2, 15 e 16, Deus vai falar algo muito interessante. 1 João 2,15. Chegou lá? Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O reino de Deus, ele vem para poder bater de frente com o sistema do mundo. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós que recebemos o reino de Deus rejeitamos para viver os nossos prazeres carnais com as coisas desse mundo. E é por isso que tantas igrejas hoje sofrem com tanta picuinha. O pastor que pregou aqui no domingo, ele falou muito sobre fofoca, e esse é um dos maiores problemas em toda a igreja. Isso não é algo específico lá
de Campo Grande, aonde ele é, ou aqui de Rocha Miranda, ou de Belfor Roxo, da onde eu vim. Não! Isso é um problema crônico na igreja. Por quê? Porque muitos não entenderam ainda que para eu acessar o reino de Deus eu preciso ser inimigo do sistema do mundo. Mas o problema é que eu amo tanto o sistema do mundo que eu quero trazer ele para dentro da igreja, para dentro do meu quadrado. E quando eu trago o sistema do mundo para dentro do meu quadrado, eu começo a ter inveja do pastor Vinícius aqui em cima do altar. Eu começo a ter inveja porque a Lídia, que é a líder do Ministério de Intercessão, deveria ser eu. Eu começo a ter inveja da Mariana, que tem uma voz bonita, toca teclado, toca violão. Eu começo a ter inveja dos talentos que Deus entrega para os seus filhos. Falta de maturidade, falta de identidade. No reino de Deus não há espaço para competição dentro do reino. Acredito que todos aqui entendem um pouco de futebol. E no jogo de futebol, todo mundo que está usando a camisa azul precisa fazer um gol, quem está usando a camisa de outra cor. Aí no time de futebol vai ter o atacante, vai ter o zagueiro, vai ter o meio campo, vai ter os laterais, vai ter o zagueiro e o goleiro. Todos eles trabalhando para fazer o gol no outro time. Mas quando eu não entendo os princípios do reino de Deus, eu sou o camarada da camisa azul querendo fazer gol contra, atrapalhando o andamento do reino de Deus. Em vez de ser luz, sendo trevas, em vez de propagar a luz, propagando as trevas. Mateus 6,24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque a um há de odiar e o outro se dedicar. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Ali, vamos ler ali. Ali está na versão melhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque a um há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Eu acho muito interessante quando o texto coloca Mamon, porque se você não conhece essa entidade chamada Mamon, ela é uma entidade relacionada ao dinheiro hoje em dia. Mas Baal, Mamon, Azera, é tudo a mesma coisa. Era tudo entidades cultuadas pelos cananeus quando o povo de Israel adentra ali na terra de Canaã. Enfim, depois você estuda um pouquinho em casa que você vai entender melhor, porque eu quero falar sobre outra coisa. Mas quando Jesus coloca Deus e Mamon de lado a lado, e nessa mensagem do reino de Deus eu entendo que o reino de Deus não é para poder agregar capital financeiro. O problema é que muitos lugares hoje em dia movem a igreja com o propósito de arrecadar capital financeiro, e esse não é o principal foco da igreja. A igreja primitiva, ela era pobre em dinheiro, sim ou não? Mas ela é extremamente rica no agir do Espírito Santo. Uma vez, o Tomás de Aquino vai fazer uma visita a Pio XV, Pio II, eu não me lembro, é um desses pios aí. E nessa conversa com o Papa fala assim para Tomás de Aquino: Tomás, você tem visto como a igreja está hoje em dia? Nós agora não precisamos mais falar, não temos prata e não temos ouro. Tomás de Aquino, sem tubitear, meu irmão, ele respondeu na lata: mas também não podemos dizer para o coxo, levanta e anda. O que tem acontecido com a igreja? Para onde a igreja tem caminhado? E quando eu falo a igreja, eu estou inserido, porque eu e você, nós somos igreja. Aonde é que está o nosso coração? Qual é a intenção do meu coração quando eu subo aqui, nesse púlpito, abro a minha Bíblia e começo a pregoá-la para você?
Qual é a intenção que existe no meu coração quando eu estou aqui aos domingos e quarta-feiras ministrando cânticos e louvores? Qual é a intenção do meu coração? Porque eu posso estar me enganando, ou enganando muito bem vocês, como também foi dito aqui nesses 3 dias. Eu posso ser um ótimo ator e um péssimo adorador. É por isso que nós não podemos focar a nossa adoração em quem está aqui na frente, como o pastor bem disse. Precisamos chegar aqui, dobrar a nossa cabeça. Pai, cheguei. Estou te esperando nessa noite, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou comigo no meu trabalho, na minha condução, na minha casa, mas hoje à noite eu vim aqui para ouvir o Senhor falar comigo de uma forma diferente. Aleluia, Jesus. O propósito do reino de Deus é apregoar o reino de Deus para salvar o maior número de pessoas possível. Repare que João, no deserto, ele tem as suas diferenças do sistema do mundo, porque João, ele vem e ele é antissistema. Quando você estuda um pouquinho mais sobre a vida de João, você vê que ele é antissistema religioso, ele é antissistema político, ele é anti todo tipo de sistema, e é o homem que vem carregar a palavra do reino de Deus, antes do Cristo. E mesmo sendo antissistema, mesmo vestindo roupas que ninguém vestia, porque muitas das vezes nós achamos que por ficar aqui na frente bonitinho, nós somos alguma coisa, e não somos. João, ele veio com roupa de pelo de camelo. Ninguém usava pelo de camelo para fazer roupa. Ele era tido como maluco. Pelo de camelo, uma lã mais grossa, no Oriente Médio, calor de quase 50 graus. Vem João na humildade, sem capital nenhum, mas cheio do Espírito Santo desde a sua gestação. E de repente, as sinagogas daquela época começam a ficar vazias, os bancos acolchoados vazios, e as pessoas começaram a ir para o deserto da Judéia a ouvir um homem que se vestia diferente, um homem que tinha aparência diferente, um homem que não tinha capital para poder colocar as pessoas nem sentadas em uma cadeira, mas cheio do Espírito Santo. Eu preciso daquilo que João Batista tinha, pastor Vinícius. Porque não era o João Batista que atraía as pessoas, era o que estava dentro dele. No texto que acabamos de ler, eu não posso falar isso porque está mais para frente. Senão eu vou dar spoiler. Mas enfim, agora já comecei, agora vai. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que João, ele é a voz do que clama no deserto. A palavra, a mensagem, ela não é de João. Ele empresta a sua voz para poder ser o portador da mensagem. Quanta pretensão minha, achar que fui eu que sentei e através do meu intelecto preparei essa mensagem para poder trazer para você. Ai de mim, se não for o Espírito Santo para poder falar através da minha boca. E por que a mensagem através de João deu tão certo? Simples. João era cheio do Espírito Santo. João não estava preocupado em arrecadar capital. As pessoas iam até o deserto sentar no chão de areia, aproximadamente mais de 40 graus que o Oriente Médio faz, para ouvir uma mensagem dura. Porque você acha que João sentava lá com o pessoal e falava assim: você é o centro do coração de Deus? Não, Deus entende o seu pecado, Ele está vendo quanto é difícil para você superar o seu pecado. Tu acha que esse era o tipo de mensagem que o João pregava no deserto? Aleluia, Jesus. Tu és poderoso.
Eu acho incrível que João, o Espírito Santo, através da vida de João, arrebata as multidões, porque as multidões estão sedentas do Espírito Santo, não é do João Batista. As multidões estão sedentas do Espírito Santo, não é do Adiel. As multidões, elas estão sedentas do Espírito Santo, não é do pastor Marcelo. As multidões estão sedentas do Espírito Santo através da sua vida, não é de você. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. É por isso que eu e você precisamos entender os preceitos do reino de Deus, para que nós não venhamos contaminar a mensagem, que é o segundo tópico. O reino de Deus, ela tem uma mensagem. Foi entregue uma mensagem a João. João não tirou aquilo da cabeça dele. Quem tem sido a mensagem que você tem apregoado por aí? E quando nós falamos de mensagem, estudando, eu tenho umas pesquisas muito tristes relacionadas a nós protestantes, porque vai dizer que mais ou menos 70% dos protestantes são analfabetos bíblicos, não conhecem da Bíblia, e por não conhecer da Bíblia, a gente sai dando glória a Deus por muitas mensagens que não são bíblicas que nós escutamos. 70%. 70%. Isso é alarmante. Nós estamos caminhando para onde? Algumas vezes eu conhecia algumas pessoas, né? E aí eu perguntava, qual é a sua religião, se tem alguma religião? E muitos me diziam, eu sou católico, mas você vai à missa, costuma ir à missa? Não, não sou católico não praticante. É aquela pessoa que não pratica a religião. E existe outra pesquisa falando que o número de evangélicos não praticantes tem aumentado desenfreadamente. Pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem ser portadoras do reino de Deus, mas não têm compromisso com a mensagem do reino de Deus. Entenda uma coisa, irmão, quando você levantou a sua mão e aceitou a Cristo, você assinou um pacto de alma para com Deus, e só existe uma forma de eu conhecer a Deus. Eu vou conhecer a Deus de forma superficial aqui, nos dias de culto, mas eu vou conhecer a Deus intimamente na minha casa, quando eu me debruçar, através dessa palavra. Eu sou apenas, o que nós podemos fazer para você aqui é apenas uma gota, é uma gota nesse oceano. Você acha que 1 hora, 2 horas de culto é o suficiente para poder te suprir do conhecimento que existe aqui nessa palavra? Portadores da mensagem do reino. Paulo vai falar de 2 Timóteo 3,16, muito conhecido esse texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Lembra, o reino de Deus, ele é justiça. O problema é que eu quero corrigir os outros através do que eu acho que é o correto. Eu quero evangelizar os outros com as mensagens, com aquelas frasezinhas montadas bonitinhas para poder simpatizar. Eu quero misturar a mensagem santa do reino de Deus com as ideologias que existem hoje no mundo, para poder sair mais atrativa para os ouvidos daqueles que ouvem. Estou contaminando a mensagem. Porque se você parar para prestar atenção, a mensagem do reino, ela nunca foi mudada, nem por João, nem por Cristo e nem pelos apóstolos. E por que hoje, no século 21, a igreja tem mudado a mensagem do reino? Nós vivemos no Brasil um dos piores cenários imagináveis, quando a gente se fala sobre política,
sobre vida social e por aí vai. E muitos acreditam que a solução é tacar um monte de crente lá dentro no Senado, lá dentro do Planalto, no STF, em tudo que é lugar. O problema é que já teve político lá dentro. Tem político lá dentro. E qual é o cenário do nosso país? Dia, mas é muito pior se não tiver eles lá. Será que seria? Eu não sei. Porque se às vezes, irmãos, eu fico assim, eu preciso fazer a diferença onde eu passo. Eu tenho que fazer, se eu fazer a diferença, se você fazer a diferença, se todos nós fizermos a diferença, o Brasil vai estar melhor. O problema é que eu não quero fazer a diferença. Eu jogo a responsabilidade para o pastor Marcelo. Não, o pastor da igreja é o pastor Marcelo, é ele que tem que se virar. Eu fico aqui sentado no meu banco, não abro a boca, não falo nada, não quero me meter com problema nenhum. Ei, todos nós fazemos parte do mesmo time. Quando alguém é expulso no time de futebol, sobrecarrega todos os outros. É muito mais difícil fazer um gol, meu irmão. Tenta fazer um gol sem um atacante. Tenta jogar uma partida de 90 minutos sem um zagueiro, sem um goleiro, sem um lateral. Quem foi que colocou na sua cabeça que você não é importante para essa casa e para o reino de Deus? Porque muitas das vezes o inimigo fica soprando no ouvido dos outros. Você não é importante, você não tem nem alfabetização, você não terminou nem o ensino médio, o que você pode fazer lá? Você pode fazer muita coisa. Parece que você não entende o que está escrito aqui. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Quem era André antes de conhecer Jesus? Provavelmente eram homens que não eram nem letrados. E olha a grande diferença que eles fizeram através do reino de Deus, permitindo-se ser usado pelo Espírito Santo. Quantos homens de Deus eu conheci que não tinham ensino médio, que não sabiam nem falar direito, mas quando fechava os olhos e clamava ao nome do Senhor, o Espírito de Deus vinha com poder e com autoridade. Tem alguma coisa de errado. A mensagem tem sido corrompida. Para não ficar nas minhas palavras, Mateus 3:2, Jesus vai dizer, na verdade aqui quem fala é João, João vai falar, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17, já quem fala é o próprio Cristo. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos 3:19, agora são os apóstolos. Arrependei-vos, portanto, e converter-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. A palavra, ela nunca foi mudada. A palavra do arrependimento, ela nunca foi mudada. Agora, para toda palavra, necessita-se um porta-voz. E nós somos os porta-vozes dessa geração. Se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus te escolheu para ser um porta-voz. Mas Adiel, eu não sei falar direito. Moisés não sabia falar direito e tirou o povo do Egito. Qual é a sua desculpa? Irmãos, a gente precisa tirar esse pensamento que nós não podemos fazer muita coisa. Quem falou que nós não podemos fazer muita coisa? Nós somos apenas filhos do Deus Todo-Poderoso. Nada mais, nada menos do que isso. Eu não sei qual era a palavra que você esperava ouvir nessa noite, mas o que eu estou falando para você é que através da sua boca, o Espírito Santo de Deus pode mudar vidas. Através da sua boca, o Espírito Santo de Deus quer trazer vida, quer restaurar vidas, quer restaurar casamentos. Pastor Vinícius falou aqui, na oferta, e as trevas
não vencerão a luz. Mas o problema é que eu sou luz e eu só quero brilhar quando eu bem entender. Eu não vou falar quando eu não quero. Irmãos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você fez uma escolha de negar a sua própria vontade. Você fez uma escolha de carregar uma cruz. Eu não sei se você entende muito bem o símbolo da cruz. O símbolo da cruz, ele representa um castigo que ele não merecia. Quando Deus fala para você carregar a sua cruz, você vai carregar um castigo que você não merece, mas você vai carregar por amor do meu nome. O reino de Deus precisa dos porta-vozes. Amós 5,4 vai falar assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. A mensagem, ela vem de uma pessoa. A mensagem, ela não sai de mim, não nasce de mim. A mensagem, ela é dada pelo próprio Deus. E por que hoje em dia a gente escuta tanta besteira por aí? Porque são pessoas que estão falando delas mesmas. São pessoas que não têm se preocupado. Eu tive uma conversa há um tempo atrás que eu fiquei assustado. Eu estava falando com alguns amigos religiosos, e eu falando assim: irmãos, eu estou orando para Deus me dar uma palavra, e até agora não falou nada comigo, e me caçoaram. Você está orando? Você está nessa fase ainda de estar orando para Deus te dar a palavra? Aí eu fiquei assustado. Por quê? Como é que tá a coisa agora que eu não estou entendendo? Como é que está funcionando agora a coisa? Porque eu não sei, eu aprendi assim: a gente ora, lê e espera Deus falar. Irmãos, agora existe caderninho aí, 320 esboços já prontos. Existe um caderno que você já tem 20 esboços prontos, você vai lá, vê qual é o tema que é o do congresso, da festividade, do culto, escolhe o tema, pega e traz. Aí meu Deus... A gente tem que lutar contra o sistema lá de fora e contra o sistema que colocaram aqui do lado de dentro. Você está vendo porque você é precioso? Irmão, João era detestado pelos religiosos. João Batista era uma figura ímpar no Evangelho, porque ele, como eu disse no começo, ele tem as características da igreja. Eu não quero falar sobre João Batista, estava me segurando. Era sobre João Batista que eu estava me segurando, pastor Vinícius, para não falar sobre ele, porque o tema é o reino de Deus. E qual é a importância de ser um porta-voz de Deus durante os séculos? Eu quero falar que toda vez que Deus ele usa os seus porta-vozes, é para fazer coisas extraordinárias. Permita-se ser um porta-voz de Deus, mesmo na sua ignorância, mesmo você sabendo que talvez você não saiba ler muito bem a Bíblia, porque você não foi alfabetizado da maneira devida, mas coloque a Bíblia em áudio. Ouvir você consegue ouvir. Moisés, ele saiu como um assassino do Egito. E agora estava tudo muito bem na vida de Moisés, tudo muito tranquilo. Mas Moisés foi convocado para ser um porta-voz no Egito, para ser um libertador. Retrucou, mas cedeu. E por ele ceder, ele libertou milhões de pessoas através de Deus do cativeiro do Egito. Outra pessoa que aceitou o chamado foi Gideão. Gideão, o pastor estava falando, foi na reunião que você estava falando sobre Gideão, pastor? Gideão se considerava, era da menor tribo de Israel, era o menor da sua casa, e era um camarada que estava se escondendo dos inimigos, parecido com muitos de nós. Não, eu não sei falar, eu não sou formado nem nisso,
eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Era Gideão. Mas quando Gideão ouve o chamado de Deus para ser não só o porta-voz, mas um general do exército do Senhor dos Exércitos, Gideão tira os israelitas da mão pesada dos midianitas. Eu ia falar ismaelitas, tá vendo? Agora eu confundi. Irmãos, o que eu quero falar para você é o seguinte: quantas pessoas vão padecer porque você não quer ser esse porta-voz da mensagem do reino? Quantas pessoas vão ter que padecer para você entender que você tem importância sim? Não fique esperando apenas pelos ministradores aqui de quarta e de domingo. Seja você um porta-voz. Ezequiel, um dos profetas que eu mais gosto foi Ezequiel. Por que, Adiel? Porque Ezequiel, ele nasceu para ser sacerdote, ele cresceu para ser sacerdote, ele estudou para ser sacerdote, e o estudo no sacerdote não é coisa pequena, é mais de 6 anos para poder se formar sacerdote. Ele tem que entender de ciência, tem que entender de lei, tem que entender de um monte de coisa, de medicina. Não é só chegar lá, ter sacerdote, não. Ele tem que ser muito hábil em várias ciências. E quando chegou no aniversário de 30 anos de Ezequiel, no ano que ele ia assumir a cadeira de sacerdócio, é o ano que Nabucodonosor entra e leva todo mundo como escravo para a Babilônia. A tua vida é difícil? Imagina a vida de Ezequiel. Os teus sonhos estão sendo frustrados? Imagina o sonho de Ezequiel. Quantas vezes Ezequiel olhou para o pai dele vestido aquela roupa de sacerdote, com aquela couraça bonita, e não desejou: um dia eu vou me vestir igual ao meu pai. Um dia eu vou estar levando oferta para o Deus do meu pai. Um dia eu estarei entrando no Santo dos Santos e verei a glória de Deus sendo manifestada. Mas isso não aconteceu com Ezequiel. Sonhos frustrados, planos frustrados, expectativas frustradas. E agora Ezequiel se encontra na Babilônia, no rio Quebar, malhando barro para poder fazer tijolo, porque isso é o trabalho de escravo. Mas aí, logo nos primeiros capítulos, no capítulo 1, capítulo 2, e veio a palavra do Deus Altíssimo a Ezequiel. E ele entende: não deu para mim ser sacerdote, mas Deus quer que eu seja um profeta na terra da Babilônia. Ei! Talvez aquilo que você desejasse tanto não aconteceu, mas Deus está te chamando para ser um profeta nessa geração. Deus está te chamando para ser uma voz ativa no seu trabalho, no quintal da sua casa, na sua vizinhança, nessa igreja, nessa comunidade. Ezequiel 12:28 fala assim: portanto disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, através da boca de Ezequiel: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Nós estamos lendo o que um escravo, aos olhos normais, quem olhava para Ezequiel, via Ezequiel como escravo. Mas quem entendia quem era o Deus de Ezequiel, quando olhava para Ezequiel, ali vai a boca de Deus aqui na Babilônia. Ei, os outros podem olhar para você como olham para mim: Adiel não tem nem carro, não tem moto, não tem bem material nenhum, ganha um salário aí que não chega nem a... Quem é Adiel na fila do pão? Porque o mundo vai nos medir pelo que nós temos. E de certa forma eles não estão errados, não. Eles têm que olhar para o que nós temos, sim, mas eles olham para o lado errado.
Eles olham pelo o que nós temos na área financeira, mas eles não conseguem enxergar o que nós temos aqui, ó. É o que você tem aí dentro que define quem você é ou não no reino de Deus. E eu não estou falando aqui para você não ter carro, para você não ter casa. Irmão, eu quero ter carro. Eu estava comentando aqui com os meus amigos da igreja que eu nunca vi uma princesa ficar andando a pé. Ela precisa de uma carruagem real. E eu preciso correr atrás. A minha princesa ali, ela está séria, está gripada, gente. Não chegue perto dela. Irmãos, o reino de Deus, ele vai precisar dos seus porta-vozes. John Hus, um dos pais do protestantismo, ele foi um porta-voz na Idade das Trevas. E por ser um porta-voz na Idade das Trevas, ele pagou um preço muito caro. Ele foi pego pela igreja que dominava essa época, que eu não vou falar, porque o YouTube está derrubando, né, os vídeos, mas você sabe quem é. E agora ele é amarrado no tronco e vão colocar fogo em John Hus. E ele libera uma palavra profética. Hoje vocês estão matando um ganso magro, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne branco que vocês não conseguirão calá-lo. Aquela palavra profética de John Hus, depois de 100 anos, se levanta Martim Lutero. Muitos vão considerar Martim Lutero como o pai da reforma protestante. E se você está aqui hoje, sentado, agradeça a Martim Lutero também. Ousou ser uma voz de Deus em sua época. E por não rejeitar esse chamado, pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Deus. Uma das coisas muito importantes que Martim Lutero fez foi escrever a Bíblia no linguajar de sua pátria. A Bíblia era escrita somente no latim, não existia outra versão da Bíblia, porque era profanação. Agora Martim Lutero, ele ousa, e através das suas próprias mãos, ele vai escrevendo a Bíblia, redigindo do latim para o alemão. E depois, com Gutenberg e a sua máquina poderosa lá, a Bíblia pôde ter sido impressa em várias cópias para alcançar o maior máximo de número de pessoas. Por quê? Porque Martim Lutero não se calou. Tem uma outra pessoa que eu separei que o nome dele é muito difícil de falar. Dietrich Bonhoeffer. Quem é Dietrich Bonhoeffer? Eu tenho certeza que eu não falei o nome dele certo, mas depois eu te mando escrito. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo, pastor de uma igreja luterana que existiu durante o Império Nazista, durante o regime nazista. O regime nazista corrompeu as igrejas da Alemanha, adentrou nas igrejas da Alemanha, e agora a palavra do Evangelho foi corrompida, porque quem não aceitasse o que Hitler mandava era torturado e morto. Pasmem vocês, várias igrejas aderiram ao regime nazista, mas essa pessoa aqui, que tem um nome muito difícil, ele ousou ser um porta-voz de Deus naquela época. Depois você pesquise sobre ele, que você vai ver o testemunho de vida que ele tem, muito forte. É muito fácil pregar aqui agora no Brasil, enquanto não vira uma ditadura que está prestes a virar. Algumas palavras nós não podemos falar porque o YouTube derruba o nosso vídeo. Imagina daqui a 5, 10 anos, como é que vai ficar a situação aqui no Brasil. E até quando você vai esperar para poder deixar Deus usar a sua voz nessa época? Porque se hoje alguma coisa que eu fale pode derrubar o vídeo, eu posso sofrer um processo, eu posso ir preso, imagina daqui a 10 anos. Ou você acha que as coisas vão melhorar? Se você ler Apocalipse, você sabe que a gente já está meio caminho andado para o fim. Para encerrar essa mensagem, eu quero falar que o reino de Deus,
Ele tem uma recompensa para aqueles que venceram o seu inimigo. Ei, depois que você entende que a estrela maior no reino de Deus sempre será Deus, e que você aceita a sua posição de servo, de filho e de trabalhador, depois que você entende que você precisa mergulhar no conhecimento da Escritura para poder entender quem é Deus e quem é você no reino de Deus, depois que você aceita o chamado para emprestar a sua boca para ser uma voz de Deus nessa geração, depois que você passa por todas as adversidades que uma pessoa posicionada no reino de Deus tem, por causa do sistema do mundo, depois de tudo isso, Apocalipse 3, versículo 21, vai dizer assim, eu quero que todos leiam juntos, porque essa promessa não é só para mim, essa promessa é para a igreja. Irmãos, a gente pode ler todos juntos, no 3? Mas leia com intencionalidade, porque essa promessa não é uma mentira, ela é uma verdade para você. 1, 2, ei, irmão, não me vende não, volta lá, é isso aí, vamos lá. 1, 2, 3, ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem está falando isso é o próprio Cristo. Existe uma recompensa para aqueles que vencerem o sistema do mundo, aqueles que vencerem o seu eu, aqueles que vencerem a adversidade. Existe uma recompensa para você. Aleluia, Jesus. Ministério de Louvor, pode subir aqui. Eu vou encerrar. Tem uma coisa que eu costumo falar no trabalho, que eu preciso que você entenda. Às vezes nós não conseguimos imensurar o tamanho do amor do nosso Deus, o tamanho do tamanho de Cristo. Paulo vai falar aos Tessalonicenses que aqueles que estão mortos ressurgirão, receberão um corpo glorificado, não só eles, como eu e você também. Esse corpo glorificado é um corpo perfeito, incorruptível. Agora não teremos mais inclinação para o pecado, mas a nossa inclinação será voltada totalmente para o nosso Deus e adorará a Deus para a eternidade. Mas eu não sei se você prestou atenção numa coisa. Feche os seus olhos. Eu quero que você imagine essa cena. Feche os seus olhos. Os discípulos estão reunidos. Estão todos comentando que Cristo Jesus ressuscitado acabara de aparecer para eles ali, em corpo presente. Mas Tomé não estava ali. E Tomé duvidou. Eu não o vi. Eu só vou acreditar quando eu colocar a mão na ferida, em suas feridas. E quando passa um tempo, Jesus aparece para Tomé com o corpo glorificado. Entretanto, irmão, ele chama Tomé e fala assim: Tomé, essa ferida aqui no meu pulso foi por amor de você, por amor a ti. Tomé, essa ferida que se encontra aqui na minha costela, do lado do meu corpo, foi por amor a ti. Eu estou falando de um Deus que sai da sua glória nos céus, aceita tomar forma de um homem. Agora ele soa, ele fede, ele tem medo, ele caminha, ele tem fome, ele tem sede, ele morre, ele ressurge. Mas quando ele ressurge com as feridas no pulso e do lado.
Eu estou querendo dizer para você, irmãos, que por amor a nós, Jesus passará a eternidade com os pulsos e com o seu lado, mostrando as feridas de amor que Ele teve por nós. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quais são as feridas que nós levaremos para a eternidade por amor a Ele? Quais são as feridas que eu vou carregar para a eternidade por amor ao Evangelho do Reino de Deus? Quais são as feridas que eu estou disposto a receber e a carregar por amor ao Reino de Deus? Levante-se, coloque-se de pé. Aleluia.